Olá a todos, vamos iniciar agora a nossa parte 3 das aulas de cinemática sobre movimento unidimensional e a gente vai ver hoje propriedades gráficas e representação dos vetores posição, velocidade e aceleração no movimento uniforme e uniformemente variado. A velocidade no movimento retilíneo é representada por um vetor cujo módulo é fornecido pela equação v igual a dx dt. E o sentido coincide com o do movimento, como veremos aqui na figura abaixo. A aceleração é também representada por um vetor de módulo dado pela equação, que no caso aqui é a segunda derivada da posição em relação ao tempo. E de sentido coincidente ou oposto ao eixo x, que a gente vai ver aqui na figura, conforme seja ela positiva ou negativa. Se U é o vetor unitário no sentido positivo do eixo x, vamos escrever então em forma vetorial que o vetor velocidade, toda vez que aqui no livro aparece em negrito, nós identificamos como vetor. Então o vetor velocidade, para reforçar eu vou colocar a flechinha aqui, o vetor velocidade é igual a v vezes o versor, que é um vetor de módulo 1, um vetor unitário. Então, é dx dt u. Por definição, esse versor u, ele é o próprio vetor u dividido pelo módulo do vetor u, certo? E o módulo do vetor u é sempre 1, um vetor unitário. E a aceleração é dada por dv dt u, no caso vetorial. Os vetores v e a têm o sentido de u ou sentido oposto dependendo dos sinais de dx dt e de dv dt, respectivamente. O movimento é acelerado ou retardado conforme v e a tenham o mesmo sentido ou sentidos opostos, como veremos na parte B aqui. Uma regra simples é: se v e a têm mesmo sinal, ou seja, se o produto velocidade e aceleração for positivo, o movimento é acelerado. E o movimento será retardado se v e a tiverem sinais contrários, ou seja, se o produto velocidade vezes aceleração for negativo, como mostra a figura abaixo. Aqui temos o vetor unitário, certo? Aqui o vetor velocidade ou o vetor aceleração, os dois apontando para a direita. Então esse movimento aqui é acelerado, porque tem o mesmo sinal, v e a, não é verdade? Aqui v e a são negativos, mesmo que o vetor unitário aponte para o sentido positivo. Aqui, como estão no mesmo sentido, eles têm o mesmo sinal, a velocidade e a aceleração. Portanto, também é um movimento acelerado. Aqui temos o vetor unitário novamente apontando para a direita, como no outro caso também. Só que aqui nós temos a aceleração para a esquerda e vetor velocidade para a direita. Sinais contrários, negativo. Aqui é só invertendo aqui a aceleração positiva e a velocidade negativa, também sinais contrários, movimento retardado. No caso do movimento retilíneo uniforme, nós vimos nas aulas anteriores que a velocidade é constante. Portanto, a aceleração, que é a taxa de variação temporal da velocidade, é nula. Ou seja, não há aceleração. Da equação de movimento para a velocidade constante, ou seja, a equação do MRU que nós temos aqui, nós vamos implicar no seguinte, que a posição em função do tempo ela é dada por x0 mais v integral de t0 a t de dt. Mas a integral de t0 a t de dt é simplesmente t menos t0, que é o que temos aqui. Então, x de t é posição inicial mais esse deslocamento, né? Que é exatamente o que diz respeito a esse v que multiplica t menos t0. Na figura abaixo, a gente representa v como função do tempo e na parte B aqui, a gente representa a posição como função do tempo. No caso do movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante, então é simplesmente uma reta paralela ao eixo do tempo, ao eixo das abscissas aqui. E o gráfico do deslocamento em função do tempo, no caso de velocidade constante,
a posição ela varia linearmente com o tempo, obedecendo a lei de associação y igual a x mais b. Ou seja, o gráfico desse tipo de função, nós sabemos que é uma reta com uma certa inclinação. Se essa inclinação for positiva, é porque o movimento é progressivo. Se essa inclinação for para baixo, aqui negativa, é porque o movimento é retrógrado. E mais um detalhe aqui que o livro não mostra. Se a gente colocar um traçado aqui, um pontilhado aqui, e delimitar esse ângulo como sendo θ, nós sabemos que a tangente desse ângulo θ ela é numericamente igual à velocidade da partícula, ou seja, a inclinação dessa reta ela dá um número, apenas o valor da velocidade da partícula, segundo essa lei de associação aqui. Já no caso do movimento retilíneo uniformemente acelerado, a gente tem que a aceleração é constante. Se a aceleração é constante, além de ser constante, ela é diferente de zero. E sendo diferente de zero, temos uma variação de velocidade que é dada pela equação v igual a v0 mais a integral de a dt. Fazendo essa integral, chegamos facilmente que a velocidade em função do tempo é a velocidade inicial mais um ΔV, que é o que diz essa expressão aqui, A que multiplica T menos T0. É exatamente a variação de velocidade da partícula entre os instantes T e T0. Da equação anterior que a gente viu, né, que x é igual a x0 mais integral de v dt, a gente tem o seguinte, que x é igual a x0 mais a integral de v dt. Só que v, pela expressão acima, é v0 mais a que multiplica t menos t0. Substituindo aqui, a gente tem que x é igual a x0 mais v0 integral de dt mais a integral de t0 a t de t menos t0 dt. Essa integral é trivial, a gente resolve ela como sendo simplesmente t menos t0, aqui está. E aqui nós temos t menos t0, mas aqui no integrando nós temos t menos t0 dt. Então isso dá simplesmente t menos t0 tudo ao quadrado. Essa aqui é a expressão que eu fiquei devendo ainda da aula passada. É a equação de movimento, né, do MRUV. A gente comumente conhece por sorvetão no ensino médio, né? Essa aqui é a expressão analítica do sorvetão aqui para as nossas aulas de cinemática unidimensional. E a partir dela também é útil obter uma relação deduzida, como a gente viu na aula anterior, que a gente viu a equação de Torricelli, não é verdade, pessoal? Onde a gente tinha meio de v quadrado menos meio de v0 ao quadrado igual a integral de x0 a x dx é simplesmente a que multiplica x menos x0. Essa expressão vem do seguinte, dessa ideia aqui que a gente usou, de v dv é igual a dx dt dt. Certo, pessoal? É dessa ideia que vem essa expressão aqui ao lado. Portanto, a gente chega aqui ao quadrado da velocidade, é v0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento da partícula. Essa equação, como a gente viu na aula passada, ela serve para a gente obter a velocidade. Se a gente souber a relação entre posição e aceleração da partícula, também podemos encontrar a velocidade da partícula imediatamente, sem a necessidade da variável temporal. Graficamente, podemos representar tanto a velocidade como a posição em função do tempo, como a gente fez no caso do movimento uniforme. Para simplificar, a gente pode fazer t0 igual a 0 e x0 igual a 0, ou seja, as posições começam na origem do sistema de coordenadas e o tempo também começa na origem aqui do eixo. Então, as equações que a gente viu anteriormente, elas ficam respectivamente v igual a v0 mais at, essa mais conhecida do ensino médio, né? E x igual a v0t mais meio de at quadrado, que se a gente trocasse o x pelo s, era justamente o nosso sorvetão. Essas duas equações estão representadas na figura abaixo aqui, e esses gráficos são muito úteis para análise de qualquer tipo de movimento. Então vamos lá. Aqui no gráfico de velocidade pelo tempo, agora nós não temos uma velocidade constante. Essa velocidade ela é variável e ela varia linearmente com o tempo por meio dessa equação aqui. E o gráfico dessa equação naturalmente é uma reta com inclinação, ou para cima ou para baixo,
dependendo do sinal da aceleração. Ou seja, de novo, aquela análise que eu fiz anteriormente. A tangente desse ângulo aqui, tangente do ângulo θ, ela vai ser numericamente igual agora à aceleração da partícula, certo? Num gráfico de velocidade pelo tempo. No caso das posições em função do tempo, a gente tem, em vez de ser uma reta, vai ser uma curva, porque essa equação aqui é uma equação quadrática para a variável tempo, certo? Aqui está apenas uma primeira metade de uma parábola, mas a equação aqui ela é uma equação de uma parábola, certo? Agora vamos a um exercício. Uma partícula se move ao longo do eixo x, seguindo a lei x de t. Vou reescrever essa expressão aqui. Aí a questão pede para determinar os intervalos de tempo durante os quais a partícula se move no sentido positivo de x, ou seja, onde o movimento é progressivo, velocidade positiva, e aqueles durante os quais a partícula se move no sentido negativo, isto é, movimento retrógrado, velocidade negativa. Determinar também os intervalos de tempo durante os quais o movimento é acelerado e retardado, né? E representar os gráficos de posição, velocidade e aceleração como funções do tempo. Vamos lá então. Primeiro escrever a equação aqui e para a gente determinar primeiramente os intervalos de tempo onde o movimento é progressivo e retrógrado, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar a derivada da posição em relação ao tempo, e isso me dá justamente a velocidade da partícula. Então a gente tem que a derivada de x de t em relação a t é... Por que isso, pessoal? Vou colocar aqui como um rascunho a derivada de um polinômio, para vocês relembrarem quem não lembra. A derivada de um polinômio ela é sempre igual a essa expressão aqui, certo? Ou seja, cai o n daqui do expoente, ele vem aqui para frente multiplicando, e a gente sempre tira um valor aqui, uma unidade do expoente. Então fica n que multiplica x elevado a n menos 1. Então, a derivada aqui eu já fiz. Agora eu vou fazer a segunda derivada para encontrar a aceleração. A partir daqui da velocidade, a gente tem então que podemos escrever essas expressões também respectivamente da seguinte maneira. 3 que multiplica t quadrado menos 2t menos 3. E aqui a gente pode escrever como 6t menos 1 simplesmente, certo? E aqui, quando a gente fazer... Para a gente encontrar as raízes dessa equação de segundo grau, aqui eu vou fazer o seguinte. Vou fazer que a soma ela é igual a menos b sobre a vai dar 2. E no produto, a gente tem que c sobre a vai dar menos 3. Então, os resultados aqui só podem ser 3 e menos 1. Ou seja, ainda podemos reescrever essa expressão aqui de cima como sendo... Para que eu fiz isso? Pelo seguinte motivo. Deixa eu apagar aqui essa parte. Os intervalos de tempo onde o movimento é progressivo, ou seja, a velocidade é positiva. Primeiro, onde é que a velocidade é zero aqui? Quando os tempos são iguais a t igual a 3 e t igual a menos 1. E nós temos o seguinte também, que a velocidade ela é positiva para t menor que menos 1. Temos também que a velocidade ela é negativa para esse intervalo, né, pessoal? A velocidade é positiva para t menor do que menos 1 e também para t maior do que 3. Como a gente vai ver graficamente logo a seguir. Deixa eu apagar aqui essa parte. A velocidade é negativa para este intervalo aqui, em que t está entre menos 1 e 3. Vai ser melhor de entender na construção do gráfico aqui. O movimento ele é retrógrado dentro do intervalo menos 1 e 3, certo? O movimento ele é progressivo para t menor do que 1 e para t maior do que 3. E não há movimento, a velocidade é nula para t igual a 3 e t igual a menos 1. Agora ele quer que determine também os intervalos de tempo durante os quais o movimento é acelerado e aqueles durante os quais o movimento é retardado. Aqui no gráfico A, a gente tem
o eixo da trajetória da partícula aqui, certo? Essas setas aqui para a direita indicam que o movimento nessa parte é progressivo. Quando chega no tempo t igual a -1, não há movimento, né? A velocidade é igual a zero para t igual a -1. Ele torna-se retrógrado entre o intervalo de -1 até 3. Quando chega no 3, a velocidade se anula de novo, ó, para t igual a 3. Depois ela se torna progressiva indefinidamente, certo? Para t maior do que 3, como mostra aqui que a velocidade é positiva para t maior do que 3. No gráfico B, a gente tem a posição variando em função do tempo, que é essa lei de associação aqui. Aqui nós temos a velocidade em função do tempo. Vimos que a velocidade varia quadraticamente em função do tempo, como aqui mostra. Ó. Aqui, como eu coloquei aqui para a velocidade ela é negativa dentro do intervalo, e fora do intervalo -1 até 3, ela é positiva, como mostra a figura aqui. Ó. O movimento aqui é retrógrado, depois o movimento aqui é progressivo, depois ele se torna retrógrado e depois ele se torna progressivo novamente, certo? Ó, a velocidade é negativa dentro do intervalo, como vocês podem ver, e a velocidade é positiva fora desse intervalo, certo? No caso da aceleração, nós vimos que a aceleração varia linearmente com o tempo, certo? Então, esse A, na verdade, é um A de t, não é constante, dado por essa equação aqui. E nós vimos aqui embaixo, na verdade, aqui é mais 1, tá, pessoal? Então, a partir do 1, aqui no gráfico, do 1 para a direita, a aceleração torna-se positiva e do 1 para a esquerda, ela torna-se negativa. Olha só. Observando os gráficos da velocidade e da aceleração, temos que para t menor do que -1, o movimento é retardado, ou seja, o módulo de v decresce com o tempo, e a velocidade e a aceleração têm sinais opostos, certo? Olha só, aqui a velocidade é positiva e a aceleração é negativa, certo? E para -1 menor do que t menor do que 1, ou seja, dentro do intervalo -1 a 1, o movimento é acelerado. Para o intervalo de 1 a 3, o movimento é novamente retardado, como mostra os gráficos, e finalmente para t igual a 3 é acelerado. Então, reforçando aqui, quando o produto velocidade vezes aceleração é positivo, temos movimento acelerado. E quando o produto velocidade vezes aceleração é negativo, o movimento é retardado. Certo, pessoal? É isso. Então, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.